Este podcast é um oferecimento. Mais Cor, tintas e revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, arquitetura e interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa. É isso aí, mais um episódio do podcast Liderando com Fé. É isso aí, todas as quintas-feiras, às 19 horas, você é nosso convidado a ouvir aqui histórias de grandes líderes que passam aqui conosco nessa mesa pra gente bater um papo. Nesse episódio vou intrometer já desde agora. Mesmo? Episódio, Eita, rapaz. Você vai ter uma lenda viva da liderança. Esse é diferenciado. Brasil. Hoje é um episódio mundial, depois vocês vão saber por quê. mega especial, Então né? fica ligado aí, porque Até o final, hein? você vai ter. Daqui a pouco vai rolar aí uma parte importante, né? Que são os nossos patrocinadores, Gabriel. Verdade, já rolou, né, Ronaldinho? Já rolou? Já rolou, na abertura já rolou. Já. Ah, é? Pô? Ué, já aparece primeiramente aí nossos grandes apoiadores, porque sem eles aqui seria muito difícil a gente estar com esse projeto, né? Então tá Então certo. agradecer mesmo a cada um deles. Confira aí nas páginas, nas mídias sociais. Eu tenho certeza aí que vocês vão gostar muito do produto e do serviço deles. E vamos pra lá, vamos sem mais delongas. Vamos. Eu vou te dar a honra de você apresentar esse nosso convidado hoje. Aí sim, cara. Sabe por Quem quê? que está aqui conosco? Quem está é simplesmente o meu discipulador amado. É mesmo? Pastor Gilson Breder, a grande influência na minha vida. Pode pôr assim com A, sem S, porque tem grandes influências. Mas ele entendi. ali eu posso dizer que é a grande influência da minha vida. Entendi. É demais. E ó, dizer uma coisa, hoje, sabe que liderando com fé sempre tem aquela máxima que a gente lidera pelo exemplo? Sim. Então pronto. Aqui, Com ó. certeza. Ele lidera pelo exemplo. Aquilo que ele prega, ele vive, e aquilo que ele vive, ele pode pregar. Bacana, Seja seja bem-vindo, bem-vindo. pastorzão. Obrigado. Prazerzão tá aqui. Coisa boa. Show de bola. Pra gente é uma grande honra, né, pai? Grande honra. Pra mim É também. isso aí. Ó, tá aqui, meus irmãos, meus amigos aqui. Vamos que vamos, então. Vamos nessa. Pastorzão, a gente sempre gosta de começar do começo aqui. É uma parte É boa uma essa aí. parte importante, né, cara? Que senão complica a situação. Como é que foi a sua vinda pra Campo Grande? Porque Aham. não sei se todos sabem, mas você não é nascido aqui, né? Como que você veio parar em Campo Grande? Já pensou, rapaz? Então, eu era pastor já há 10 anos em São Bernardo do Campo, que fica no ABC Paulista. Aham. E todo dia 31 de dezembro, como é comum nas igrejas, tem o culto da virada, que nem tinha esse nome na época, né? E no culto da virada eu fazia uma declaração de amor para aquela igreja, que é a Igreja Batista de São Bernardo do Campo. Que ficava na Vila Euro. Aí eu brincava, é a igreja que vale ouro. E vale mesmo. E euro hoje tá caro mesmo, né? Exatamente. E aí, todo dia 31, eu falava assim, meus irmãos, eu não sei da vontade de Deus e nem da vontade de vocês. Mas o que depender de mim, eu quero ficar aqui 30 anos. Você já tinha comprado até terreno no cemitério, não? Tinha. Eu era muito apaixonado, e sou muito apaixonado por eles até hoje, mas eu tinha a impressão de que eu iria ficar ali muito tempo. Porque em termos de ministério, Gabriel e Ronaldo, vocês sabem que tem pensamentos diferentes. Alguém fala assim, olha, eu vou dedicar 5 anos naquele lugar, vou dedicar 10 anos naquela atividade. Não tem nada errado nisso, é uma questão de propósito. Mas eu sempre curti relacionamentos duradouros. Então, para mim, o projeto sempre foi para a vida toda, o quanto depender de Deus e das pessoas. Sim, sim. Então, eu dizia, olha, quero ficar aqui a vida inteira. Acontece que a Vasti um dia, era final de ano, depois do culto de Natal, do Ministério Infantil, descendo a escadaria da igreja, ela ouviu de Deus o seguinte, olha, o que vocês tinham que fazer aqui, já fizeram. E ela ficou impactada com aquilo. Uau! Poxa, Deus vai nos levar. Ela compartilhou comigo. E eu dei aquele banho gelado nela, entendeu? Falei, não, isso aí é o seguinte... Muito trabalho, muita endorfina, assim, final de ano, quando se entrega, né, o trabalho, as celebrações, Entendo. você faz assim, deu aquele vaziozinho. Eu falei, não. Ainda mais sendo final de ano, né? Lógico, né? A psicologia até explica essa sobrecarga aí, né?
Acontece que ela guardou, como Maria, na Bíblia, ela guardou isso no coração. Ela falou, não vou me incomodar meu marido com isso. Mas acontece, você viu, você está perguntando de mim, eu estou falando da minha esposa, porque nós somos um. Com certeza. E a família está toda no projeto. É verdade. E aí a Vassi começou a ir para a igreja e começou a chorar nos cultos. Mãe, eu vou ficar com tanta saudade dessa irmã. Aí ela falou assim, não, o que eu estou fazendo? Entendeu? Não tem nada certo. Deus não falou nada com meu marido, como é que eu estou já despedindo? Mas isso continuou por várias vezes. E ela via falando, ai meu Deus, vou sentir tanta saudade. Olha. Acontece, Gabriel, que 1 ano e meio depois, o único sonho com caráter de revelação que eu tive na vida foi esse. Quando Deus me mostrou detalhadamente que eu não ficaria ali, que eu iria para uma outra cidade, falou das características dessa cidade, de um modo enigmático. Hoje eu compreendo claramente, mas na época eram enigmas. E aí mostrando que eu seria trazido por ele para um outro lugar. Isso foi tão sério, que eu reuni a liderança da igreja logo no domingo e falei, olha, não vou dizer que é Deus, né? Mas eu estou num processo de buscar a vontade de Deus para entender. E eles, como eu fiz com a Vassi, disseram comigo, não, isso aí é apenas um sonho, né? Mas o sonho dizia que Deus ia me levar para um outro lugar. Para vocês terem noção de como Deus faz as coisas, eu até brinco, até aquela altura eu não tinha recebido convite de outras igrejas, nem para fazer oração silenciosa, entendeu? Um ilustre desconhecido de tudo e de todos, novo no ministério, muito focado no ministério local. E a partir daquele momento vieram 8 convites simultâneos, um atrás do outro. Então todo mundo percebeu que alguma coisa estava mudando. E era Deus mudando a nossa trajetória. E o resumo disso é que Deus falou, é Campo Grande. Dia 24 de dezembro de 1990. Eu buscando a Deus, orando, era período de férias, pré-natal, né? Natal dia 25. Certo. Eu estava na chácara do meu sogro, orando, tinha montanhas assim, eu fiquei ali tirando um tempo com a natureza, orando, buscando a Deus, e eu ouvi Campo Grande. Olha. E convicção. Entrei e falei, pessoal, tem uma notícia aí. Deus falou, Campo Grande. Foi muito bom. Então, o processo foi muito com base naquilo que Deus escolheu para mim. Então, isso foi maravilhoso. Que legal, Que história. bacana, hein? Você tá vendo como Deus fala aí? Quem tá aberto para ouvir Deus sempre ouve, né? Sempre ouve, né? Mas eu tenho uma curiosidade e agora é minha, assim, apesar de tantos anos, né? Já... Agora essa eu quero ver. Você já era formado em psicologia? Quando você estava lá, virou pastor? Como que foi esse... Eu era ordenado pastor, tinha terminado o curso de teologia, mas psicologia eu comecei aqui, em Campo Grande. Em Campo Grande. E olha, foi uma Eu acho que muitas pessoas sabem que você também é formado em psicologia. Exatamente. E foi uma surpresa, Gabriel, porque eu não pretendia fazer um curso naquele momento. E por alguma razão, eu não sei que documento eu fui fazer ali no Dom Bosco, e eu vi a placa vestibular. Aí me bateu uma assim, eu falei, poxa, eu precisaria fazer psicologia. Eu sempre entendi que psicologia era uma ferramenta muito importante para quem lida com pessoas, especialmente um pastor. Então, não tinha falado com minha mulher, ninguém, não constava os meus planos. Aí eu fiz a matrícula, entendeu? E o vestibular era em seguida, não deu nem tempo de estudar. Fiz, pela graça de Deus, passei. E aí foi assim, comecei. E foi um período muito bom, muito interessante. Que bacana, hein, pai? Show Você de tá bola. vendo? Eu queria saber assim, Gabriel. É porque bate uma curiosidade aqui e eu acho que também de todo mundo que está assistindo, né? Ele saiu de uma capital como São Paulo. Aí veio para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós somos uma cidade, um estado menor, com uma cidade bem menor do que São Paulo. As mudanças, imagino que também o mundo eclesiástico também é diferente. Diferente. E aí, quando você chegou, que você olhou, você viu tudo aquilo, que você pensou sobre a igreja, quais seriam os seus desafios? Deus já tinha falado com você alguma coisa sobre Primeira Batista? Como você encontrou a igreja? Aquele desafio inicial, como é que foi? Eu encontrei uma igreja muito querida, muito amada, pessoas maravilhosas, vivendo um momento agudo na sua história. Por quê? Porque o pastor anterior, aquele que era pastor sênior, o presidente, pastor Jonathan de Oliveira, que é o meu ícone em liderança. Com certeza. É um apóstolo, né? Não, para mim, eu sempre digo que ele é o apóstolo dos pés vermelhos. Isso aí. Porque ele veio
trabalhar no Mato Grosso Uno quando não tinha estrada. E ele muitas vezes ficou aí pelas estradas, com o carro quebrado, atolado, às vezes com família. Ele é um ícone para mim. Então a igreja estava um tanto vulnerabilizada porque ele tinha adoecido. Isso já havia algum tempo. Então, a igreja tinha passado por um processo assim, né, de dor e de expectativa, o que vai ser agora. Então, eu encontrei gente querida, gente muito importante, que marcou a minha vida, porque nos receberam muito bem, foram atenciosos, foram em tudo muito, assim, parceiros, entendeu? Então, uma coisa curiosa que se falava naquela ocasião, as pessoas falavam que quem vinha para Campo Grande sentia uma diferença grande, que era uma cidade fria, de relacionamentos difíceis, que as pessoas não tinham interação. Eu não senti nada disso. Até hoje falam isso, sabia? Falam isso? Falam isso. Mas sabe o que é, Gabriel? O que eu percebo é o seguinte, quando você chega numa comunidade de fé, numa igreja, e você chega num ninho de amor, tudo flui, rapaz, porque você chega em casa. Entendeu? É verdade. Você até viaja de um lugar para o outro, nós que somos pastores ou evangélicos, procuramos uma outra igreja no domingo, olha, vamos conhecer uma igreja. E você chega lá, rapaz, você chega em casa. Tá na família. Impressionante. Na família. Você já é bem-vindo. Pode ser em outro país. Já tivemos experiência de ir para outros países. Você fica curioso porque o culto será diferente, a dinâmica é diferente, mas o acolhimento é impressionante. Então, uma dica: viver em comunidade é muito importante. E a igreja começa a ser um lugar para se pertencer, né, Gabriel? É verdade, uma família para pertencer, né? Porque você estava contando, uma vez a gente foi para um outro país que é conhecido assim pela sua postura bem assim britânica. E tinha um pessoal que tinha vindo do Brasil, eles trabalhavam inclusive com computação à época. Sei. E o comentário que eles fizeram foi esse que você fez agora. Eles entraram na igreja e ela falou assim, puxa, parece que a gente nem está no mesmo país. Que país é esse? E eles são ingleses. Só que a família de Deus é a família de Deus em qualquer lugar e em qualquer cultura. E a pessoa entra e se sente em casa. Sensacional. Bom, então quando você chegou aqui, foi para a Primeira Batista, já começou ali os desafios. Como que é... Conta pra gente um pouquinho desses desafios, né? De chegar, liderar. Porque a gente fala muito que liderança não é um cargo, né? Não é um posto. Ele tá ali, então ele é ali. Não, liderança é sobre inspirar, influenciar, servir. Com você chegou, já tinha ali a comunidade. Sim. E você, então, chegou ali já liderando. Como que foi essa aceitação, esses desafios? Em primeiro lugar, você chega num lugar, existe uma cultura. Isso, ela pode ser escrita, formal ou informal, mas ela existe, não tem jeito. A minha primeira postura foi de respeito à igreja. Em primeiro lugar, é um respeito bíblico, teológico. A igreja não é uma organização humana, ela é divino-humana. Porque ela é de Deus em primeiro lugar, Cristo é o fundador da igreja, o dono, o proprietário da igreja. E é humana porque envolve pessoas, envolve preferências, gostos, estilos. Então, a primeira reação minha com relação a chegar e vir compor com a igreja foi respeitar as pessoas. E eu sempre tive por princípio o seguinte, e eu falo até pastores novos, quando você chegar num lugar, não se preocupe tanto em fazer mudanças, porque você é a grande mudança no contexto. Já está ali mudando muito. Sim, no caso da igreja, você ensina diferente, você prega diferente, tem lá a ceia do Senhor, você faz diferente, você cumprimenta as pessoas diferente. Então, você já é a diferença. E naquela época, mais do que hoje ainda, tinha as festas de aniversário. E, Ronaldo, eu lembro que tinha sábado, que tinha 3 festas de aniversário, a gente dava um pulinho em cada uma. Porque na cultura era muito importante a presença do pastor. Do pastor, Então, naquela época, a presença do pastor, artigo definido. Você lembra, tinha boletim que tinha o nome de todos os aniversariantes. Isso. E o pastor, principalmente, tinha que saber, então, disso. Essa aí eu sou novo, mas eu lembro isso aí. Ainda eu peguei. Então, eu respeitei a cultura porque as pessoas precisam de respeito. E eu sempre disse para pastores novos, não se preocupe em fazer mudanças. Você vai ter um tempo para conhecer e para fazer as mudanças necessárias, mas não fique, eu estou aqui, o que eu vou mudar? Primeiro, respeite quem veio antes de você, quem plantou uma semente antes de você. Ninguém sabe tudo.
E a gente tem muitas falhas no diagnóstico das coisas. Por quê? Porque atrás de cada tarefa da liderança, atrás de cada reunião de líderes, existe um ecossistema onde envolve a história das pessoas, a história da igreja, o temperamento de cada um, o estilo pessoal de cada um. Então, uma pessoa chegar e falar assim, o caminho é esse, nós vamos assim, 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 assim. Eu respeito. Há líderes que são mais diretivos, até por personalidade. Eu não. Eu sou uma pessoa que gosta de ouvir bastante. Então, era muito interessante que as minhas reuniões sempre eram muito longas, viu, Gabriel? Porque eu gosto de ouvir todo mundo antes de eu falar. E aí, até lá em São Bernardo ainda, passou um tempo. No começo, eles falaram assim, olha, o nosso pastor é novinho, não tem experiência, então vamos fazer assim, assim, assim. E eu falava, amém, tá bom. Tá bom, Vamos aprendendo junto. Passado um tempo, por eu ouvir todo mundo e eu emitir a minha opinião no final, eu já concentrava os principais pensamentos. E eu trazia uma proposta pessoal, falava, que sabedoria! Eu falei, é verdade, que sabedoria de vocês! Eu só tive o trabalho de aprender com vocês e praticar. Então, na liderança, houve, eu creio, essa mudança por causa do estilo pessoal de liderança em ouvir as pessoas. Então, é um processo mais lento de conhecimento. E uma coisa, Gabriel e Ronaldo, a igreja, de uma maneira geral, através dos seus líderes, fala assim, olha, nós precisamos... qual é o seu projeto para a igreja? A primeira visita que eu vim conhecer a igreja, qual é o seu projeto para a igreja? E eu disse, olha, um projeto a gente constrói a partir do diagnóstico, da realidade. Eu nem conheço Campo Grande. Eu nem conheço vocês, eu nem conheço a igreja para eu dizer, olha, o programa é esse. Não, primeiro nós vamos nos conhecer para então estipularmos juntos um plano de ação. E foi maravilhoso, o Ronaldo deve lembrar disso. Na época, Gabriel, nós fizemos um questionário até longo demais para os dias de hoje. 300 perguntas. Nossa! 300. Aí, Ronaldo e eu levamos por grupo, os jovens, as mulheres, os homens, para o Colégio Batista, que tinha salas de aula. Dávamos a introdução e deixava o pessoal lá respondendo perguntas. Feito esse diagnóstico, então nós entendemos qual era a dor. Hoje a gente usa esse termo, né? Qual era a dor da igreja. Naquela época, qual era a necessidade, a expectativa. E a primeira situação apontada foi a família. Precisávamos investir em família. Então, desde então, família para nós é uma questão muito séria na Primeira Batista. Ô, Gabriel, você lembra do Pedro, quando ele teve... É Pedro, né? O Pedro da comunicação, que ele teve aqui. Sim. Então, ele falou sobre uma máxima da comunicação. Audição ativa. Audição ativa. Ele tem audição ativa, você percebeu? Com certeza. É a marca de um líder. O Pedro falou que alguém que se comunica bem na liderança tem que ter essa audição ativa. E a gente fazia diagnóstico mesmo, às vezes até de madrugada. Poxa, mas 300 perguntas. Literalmente, viu? Se manda pra turma hoje. Eu tô falando de madrugada, é literalmente. É literalmente. E outra coisa, vocês já ouviram falar em DBase? DBase, não. Vocês já ouviram falar em lá, o pessoal da... ele lá, da TI. Não, o pessoal Rafael não. Põe a mão na cabeça. O Rafael não, mas o Gabriel. O Gabriel. Tá entregando a idade, hein, Gabrielzão? O Gabriel. Eu não pensei que você tinha essa idade não, hein, Gabriel? Tá bem, pô, tá bem. Aí você lembra do DBase, então? Caramba. Meu muito bom, Deus. muito bom. Era o quê mesmo? Isso é uma linguagem da informática, Sim, né? da microinformática na época, né? Porque... quando saiu dos grandes computadores, os mainframes, aí entrou o microprocessamento. E uma das primeiras ferramentas de programação foi o DBase aqui. Eu aprendi, eu vim do mundo corporativo, tinha aprendido e eu usava muito na igreja. Aonde você trabalhava antes? Eu trabalhei em várias empresas multinacionais, né? Eu trabalhei na JI Case, que as pessoas nem sabem o nome, mas são os grandes tratores Caterpillar, por exemplo. Trabalhei em Westinghouse. Trabalhei na NPU, National Distillers, Polydina, Unipar, grandes corporações. E você trabalhava em que área? Sempre financeira. Eu vim da área contábil, inicialmente, aí fui para o financeiro, me tornei gerente financeiro de uma multinacional e depois, dentro do escopo das minhas atividades, eu supervisionava uma área de processamentos. Por isso então, você manja da... Eles estavam, Ronaldo, ainda...
entendendo processamento, contratando empresas para fazer processamento. Eu trabalhava numa empresa que tinha uma máquina que tinha 75 mil itens. Nossa. Então, Uau. uma máquina, 75 mil itens, especificação técnica. Então, isso era feito na mão, numa coisa que vocês nem sabem, acho que nem você sabe que era o tal do Cardex. Entendeu? Você sabe, Gabriel? Cardex Sabe nada? agora não. Então, Não. Eu acho que ele ficou com medo de dizer que sim. imagina que você vai pegar a ficha técnica de cada componente dessa máquina, 75 mil itens. Que arquivo cabe isso? Uau. De gavetas. Então, o Cardex era um arquivo fininho e quando você abria, aí as fichas todas abriam e as anotações eram feitas ali. Então, quem estava cuidando dessa área na época passou por um problema com a empresa, foi demitido, e eu, que era o gerente, tive que assumir. Você tem que assumir. E era computação. Eu não sabia nada de computação. Não existia internet, meu amigo. Então, como é que você busca informação, páginas amarelas? Nem Orkut existia. Não né? existia nada disso, nada Isso aí disso. já- Então, foi um período difícil. Eu fui fazer curso de COBOL, entendeu? E, rapaz, eu sonhava a noite inteira aqueles números, aqueles símbolos. Pra você ter uma noção, um programa de COBOL, Aham. se você errar um ponto, ele tem... como você vai escrever dígitos? Tem um espaço lá para você escrever 24 algarismos. Aham. Se você colocar um ponto fora do lugar, às vezes dá 1000 erros na compilação. Você fala, Nossa. cara, eu fiz um programinha de 4 linhas. Ó, o Gabriel de novo tá se identificando. Ficou Você lembra bom. disso? Cara, como que um programa de 4, 5, 6 linhas dá 1000 erros? Eu falei, Nossa. louco, eu sou um otário mesmo. Eu sou muito falho. Tinha que estudar mais esse negócio, que era complicado. Cara, dá mais que 100%. Negócio difícil, hein, rapaz? de programação. Aí você ia lá, corrigia o ponto, colocava ele uma casa pra cá, tudo certo, tá tudo certo. Tá tudo certo Por quê? agora. Porque o computador ele trabalha assim, ele é absoluto e ele não é inteligente, ele é burrinho. Entendeu? Inteligente tem que ser o programador. Tem que ser o programador. Então eu vim desse mundo aí, entrei e aí automaticamente apliquei na igreja. Aplicou na igreja, que legal. Ah. Trouxe essa experiência, né? Né? Sem dúvida. E por isso que eu ia te dizer, por isso que então a igreja tem esse processo. Primeira Sim, batista. bacana. A Show gente de trabalha bola. com TI a vida inteira, rapaz. Legal demais. E assim, quando você veio pra cá, tomou a decisão, foi em 1990, né? Foi 90, a decisão. A decisão, E a isso. posse aconteceu no dia 2 de fevereiro de 91. 91. É. De lá pra cá, muitas mudanças ocorreram, né? O mundo... Eu espero, né? que as necessárias tenham ocorrido, Não, né? Muito bom, muito bom. Acompanhando a tecnologia como ele acompanha. Show de bola. O mundo mudou muito, né? Enfim, hoje veio também o advento da internet e Sim. tantas outras coisas. Como que você, como líder de uma grande instituição aqui da nossa cidade, se adaptou a essas mudanças? Mudou o jeito de liderar ou os princípios são os Os mesmos? princípios são, na minha opinião, os mesmos. Eles mudam de nomenclatura, você sempre tem gente renovando, né, as posturas sobre liderança, mas elas, em essência, não variam tanto. É raro você ter, mas tem algumas mudanças radicais e necessárias. Por exemplo, a pandemia imprimiu em nós um momento radical. É verdade. Entendeu? Uma das coisas, Ronaldo, que eu ouvi no Summit, por exemplo, foi assim, ó, um grande líder, nós não quebramos promessas. Nós fizemos promessas, mas o tempo implica em tanta mudança que nós vamos ter que, basicamente, de desfazer acordos. É uma releitura do momento. Sim. Então, nós não estamos sendo infiéis, Sim. mas o momento exige uma mudança. Então, em termos de liderança, os princípios, eles são basicamente os mesmos, vão sendo renovados em conhecimento. A neurociência agora, por exemplo, ele traz muita luz para a liderança. Sim. Né? E muitas coisas que você faz, talvez por inspiração divina. Agora eu vou explicar. Muito do que a gente faz na igreja, a gente vai a Deus em oração. E eu olho para trás agora e eu vejo que muitas coisas Deus nos ensinou na fase de inspiração do Espírito Santo. A gente não tinha noção de algumas coisas, fez mudanças e que hoje você vem descobrindo, entendeu? Que elas têm fundamento neurológico. A neurociência explica uma coisa que você fez por inspiração divina.
Deus te deu ordens sobre o que fazer. Você não tinha tanta razão sobre isso, mas fez. E é assim. E outras coisas você vai aprendendo. A gente é aprendiz o tempo inteiro, né? É verdade. Eu gosto de liderança por isso. A gente aprende o tempo inteiro. No tempo da pandemia, por exemplo, quando entrou a pandemia, acho que é uma coisa que fala a todos nós como liderança. E é um fenômeno recente. Eu lembro que eu falei, olha, o que eu vou fazer? Acho que milhões de líderes no mundo fizeram a minha pergunta. O que eu vou fazer agora? Teve gente que entrou em crise séria. Sim, né? gente que entrou em parafuso Gente mesmo. Né? grande. Com certeza. Grandes líderes. E eu falei assim, bom, o que eu vou fazer? Eu descobri 2 ãos nas minhas ações. Inspiração divina. Fui para oração. Rapaz, eu punho o relógio despertar de hora em hora para eu não perder. De hora em hora me ajoelhava, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Então, se eu estava mexendo com o assunto, eu buscava Deus sobre aquele assunto para entender e tal. Inspiração, consagração. Então, muito meu tempo foi a isso. A segunda parte, que é o outro ão, foi inovação. Eu entendi, logo de cara, que haveria muita modificação, porque eu nunca tinha experimentado na vida, como nenhum líder, um fenômeno na nossa era de tanta... Impacto, de né? tanto impacto, tanta expansão global. Então, naquela época, eu fui para a internet, fiz 19 cursos de plataformas. Olha, Entendeu? Fui ver tudo que havia de plataformas para eu entender como um bom aprendiz. o que ia mudar. E nós estamos aí, ó, já faz 4 anos, para aplicar algumas dessas plataformas está demorando um tempão. Porque entender que tem que ter mudança é fácil. Promover a mudança é demorado. É demorado, né? Especialmente em tecnologia, porque ela anda rápido, mas você não tem tantos recursos. Falta recurso financeiro para você aplicar tudo que gostaria para obter um resultado rápido, né? Interessante, show de bola, Você hein, pai? tá vendo, rapaz? E assim, a gente fala muito sobre... Parece que a gente não está falando de igreja, né? E então, de maneira mais específica agora, a gente sabe que a igreja ela tem um papel fundamental na sociedade. Inclusive, quem ainda não assistiu, o Felipe Breder, você conhece esse cara, né? Opa, é chegado. É chegado. Esteve aqui falando com a gente muito sobre a importância da igreja, do evangelho, da Bíblia. E a gente sabe que a igreja ela faz muita diferença localmente, né? Sim. E a gente vê ali na Primeira Batista o trabalho que a FUNASP, que é a Fundação aí de Apoio à Pessoa Humana. Isso. Já estiveram aqui todos os líderes dos projetos Muito ligados bom. à FUNASP. Muito bom. A gente fica muito feliz de poder propagar, né? Esses projetos fazem uma diferença, assim, muito grande na vida das pessoas aqui em Campo Grande, enfim. E eu queria saber da sua relação com a FUNASP, como que tudo surgiu, qual que é a importância, né, da FUNASP? É a igreja sendo sal e luz, sal fora do saleiro. Exatamente. Uma das compreensões que a gente teve como líderes e como a liderança da Primeira Batista foi que a gente precisa ter excelência no fazer as coisas para Deus e para as pessoas. Nosso lema é amar a Deus e amar as pessoas. Servir a Deus, servir as pessoas. E toda igreja não é culpa, nem falha. Ela tem um trabalho muito simples, que depende do voluntariado para atendimento à causa humana, né? As pessoas têm necessidade. Todo fim de culto nas igrejas sempre tem alguém que está pedindo ajuda, isso é comum. Gente que vem da rodoviária direto, olha, eu estou vindo de um outro país, eu tenho experiência com Cristo e eu preciso de ajuda, estou aqui. Então, o afluxo de pessoas pedindo ajuda, socorro é muito grande. E aí nós entendemos que a igreja fazendo isso tem que fazer, mas ela precisava buscar excelência. E agora eu vou explicar bem certinho. E a excelência na igreja, nesse sentido, para nós, passava pelo terceiro setor. Então, surgiu no nosso coração o desejo de ter uma fundação, cujo nome é FUNASP, Fundação de Apoio à Pessoa Humana. É um nome que não é totalmente cristão. Por quê? Porque ele representa o nosso trabalho para toda a sociedade, e não só para os cristãos. Então, o nome é abrangente, porque a missão é abrangente. E aí, então, aquilo que se chamava de ação social na igreja, nós transferimos para a fundação. Então, inicialmente, nós queríamos a fundação para nós. Mas por fatores técnicos aí não foi possível.
Aí membros da igreja falaram, não, se a igreja não pode ter uma fundação, nós somos a igreja, nós não podemos abrir uma fundação? E aí as autoridades competentes disseram, não, pode sim. Então, membros da igreja, e não a Primeira Batista, mas membros da Primeira Batista, uniram esforços e abriram a fundação. E ela tem crescido demais. E aí foi muito bom, porque aquele atendimento, aquele acolhimento que se espera de uma igreja, também mudou. Aí tem uma outra razão. A nossa igreja, desde 1999, começou a trabalhar com pequenos grupos de relacionamento. Então, alguns chamamos de célula. Nós temos aí 10 pessoas, toda semana se encontram. Ali alguém identifica, olha, eu tenho um parente doente, olha, eu tenho um vizinho que está com problema. Então, não é a igreja, aquela massa crítica de muitas pessoas no culto que vão tomar conta dessa família, dessa pessoa. Tem um pequeno grupo que assume, ó, vamos ajudar vocês. Então, isso é muito frequente. Só que chega no momento que isso vai além. Por exemplo, num suporte para um adicto em droga. Um pequeno grupo vai fazer um trabalho de acolhimento, de amor, mas quem vai cuidar tecnicamente de uma necessidade tão específica? Exato. Então, nós precisamos de pessoas que tenham competência técnica e uma entidade que preste contas ao governo, porque a fundação, todo mundo sabe, ela é muito bem fiscalizada, entendeu? Ela presta contas e a FUNASP, ela ganhou notoriedade pela graça de Deus na nossa cidade, pela sua prestação de contas. Sim. Ganhou um prêmio agora, né? Isso. Sim, com certeza. Isso de qualidade. Modelo de excelência em gestão. Exatamente. MEG. Por quê? Porque mesmo fazendo as coisas buscando excelência, agora através de parceria, FEComércio, Estado e tudo, então surgiu uma qualificação com selo, né, de qualidade. Então isso só mostra que nós precisamos melhorar. E só fazendo um adendo, eu, enquanto funcionário público, eu trabalhei no governo do estado e a gente aplicou com várias outras prefeituras e entidades o MEG, que é o modelo de excelência em gestão, do MS competitivo, FEComércio. E ele tem uma série de indicativos, quesitos que você tem que atender, que não é fácil. Sim. Muitas entidades, até mesmo órgãos públicos, têm dificuldade de... Porque, assim, não é fácil mesmo. E a FUNASP conseguiu atingir isso. Eu confesso que quando eu vi, fiquei muito feliz. Acho que foi essa semana passada, né? Ali no auditório do Sebrae, receberam o prêmio. Então, parabéns a todos os envolvidos. Parabéns, é isso aí. Continue assim. Trabalho em equipe. Melhoria contínua. Esse é o... E ali, né, a FUNASP, ela desenvolve um trabalho que ela atende, como a Vivi esteve aqui, né, o Nova, que atende tanto a criança como a mulher em situação de risco. Nós temos ligado a FUNASP, que é uma associação, mas trabalham juntos também. Teve aqui também o presidente da ANC. Ele esteve aqui. Nova Criatura. Da Nova Criatura, ele teve aqui também. O pastor Marcos também já esteve aqui, que é o pastor ali da ANC, que hoje não é o presidente, mas a gente entrevistou o presidente também, que lida justamente com aquela questão do recluso, né? Exato. A pessoa, não só o que está ali no presídio, mas com a família dele também está fora. E quando ele sai também, aquela questão de reeducação, de ressocialização, hoje existem vários nomes para falar isso, mas assim, é interessante ver como a FUNASP vai cuidando de várias áreas, que é aquilo que você falou, é a dor da sociedade, né? Sim, mães adolescentes com a Mercedes. Lembra da Mercedes vindo aqui? O projeto Connection com a Vânia, né? Tantos de venezuelanos. Ela contou cada história aqui. Haitianos. E por falar, aqui tá num bate-papo legal, né? Você viu aquela pessoa que foi batizada domingo? Sim, testemunho. Do haitiano, com o pastor dele lá, e que ele falou assim que ele tinha saudade da família dele e tudo mais, mas que ele agora, a saudade não é tão grande, já mandou embora aquele tipo de saudade, porque agora ele tem uma família aqui. Você viu que lindo? Maravilhoso. Não é verdade? Nossa, você atende várias dores ali da sociedade. Sim. Parabéns para a FUNASP. E como você mencionou, o batistério da igreja, ele revela isso, porque os depoimentos falam das dores das pessoas, falam como elas chegaram a Cristo, como elas foram impactadas pelo evangelho de Cristo, porque não é só a igreja. Eu costumo dizer que nós precisamos do pão do céu, né? A igreja, ela serve uma refeição espiritual, vamos dizer assim. Ela serve o pão da vida, a água da vida. Mas você não come prato e talher. Então você precisa de Deus. A igreja é importante nessa mediação, nessa ajuda, nessa composição. Mas o impacto das pessoas com Deus vem através dos relacionamentos.
As pessoas muitas vezes conhecem os amigos, precisam de amizade, ganham acolhimento social, pertencimento. Depois eles começam a ouvir falar de um Jesus que transforma e falam, poxa, eu precisava conhecer mais disso. Como que é isso? Aí vem o evangelho. Isso é maravilhoso, porque lindo. são pessoas usadas por Deus para trazer outras pessoas para uma experiência além da igreja, mas com o Deus da igreja. Isso é sensacional. É questão do acolhimento, pertencimento e o que aconteceu para que essas pessoas queiram acolher a gente desse jeito, nos dão pertencimento. Quem é que faz isso? Aí você está falando que é o poder transformador do Evangelho, Só o poder a anunciação do Evangelho. de Jesus Cristo, nosso Senhor. Exatamente. Vai valer a pena. Exatamente. Lindo demais. Show de Mas bola. eu tenho uma curiosidade. Manda meu ver, amor. manda ver. É que você é o host, você tem que pedir autorização aqui, né? Vamos em parceria, vamos em parceria. Vamos em parceria. Aqui é assim, aqui é nosso podcast é legal por causa disso. Então, é um bate-papo aqui, mas ele falou dessas coisas todas, pastor, você falando da influência na sociedade e tal, mas a igreja ela também gera modelo, não somente para a sociedade fora, mas ela gera modelo, por exemplo, denominacional, para o próprio meio evangélico. E você é pastor presidente tantos anos da igreja, e a Primeira Batista, ela se tornou assim um modelo que as pessoas ficam sempre olhando, tanto dentro da denominação batista, como fora também no mundo evangélico. Como é que você vê a influência da Primeira Batista? Eu honro a Deus, glorifico a Deus, e do quanto diz respeito a mim, eu transfiro todos os créditos para Deus, porque é Deus quem faz isso. Nós cooperamos, somos cooperadores do Evangelho, mas é Deus quem faz. Eu acho que quando você encontra uma liderança, como líderes da nossa igreja, que foram flexíveis, abertos à mudança, porque eu passei a representar para muitos uma mudança. Olha, esse sujeito vem de São Paulo, ele vem do mundo corporativo, que mudanças ele vai fazer aqui? Então, essas expectativas de mudança, elas foram trabalhadas ao longo do tempo nos relacionamentos com as pessoas. E os programas que passaram a surgir na vida da igreja, porque eles, pela graça de Deus, foram feitos de maneira sólida, a nossa igreja não ficou, experimenta isso, não deu certo, faz aquilo, não deu certo, para. Não, não. Claro que nós temos mudanças de ênfases, claro que nós temos avaliações e correções de rota, mas pela graça de Deus nós sempre fomos focados naquilo que é a grande comissão, é a vida missional da igreja. E quando você é consistente, você permanece buscando o mesmo alvo, os mesmos propósitos, isso vai ganhando solidez com o tempo. Sabe, Gabriel, o que eu sempre digo para pessoas apressadas? Que quem trabalha devagar, depois de 10 anos, quando olha, andou muito. E isso, per si, só por isso, assusta as pessoas. O quê? Vou ter que esperar 10 anos para ver alguma mudança? Mas olha, a vida não é feita de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Sim. Entendeu? Quem já passou por uma fração de 10 anos no mesmo projeto, vê que andou muito. E muitos que tiveram assim, uma percepção diferenciada, de novidade, faz aquilo, não, agora vamos tentar isso. Os mesmos 10 anos passaram, só que eles não conseguiram se mover muito, avançar muito. É verdade. Você viu outro ensinamento Muitos ensinamentos. Quem é esperto tá anotando. Tá anotando. São muitos tudo. insights. Bom, ainda bem que aqui dá pro cara voltar, né? Dá. Assistir o episódio Depois que ele assistiu o episódio inédito, ele consegue voltar. Mas olha, a gente tá falando da Primeira Batista tantos anos e a gente tá aqui num final de semana, né? Na semana que estamos gravando esse episódio, muito especial pra Primeira Batista. Isso. Mais um ano de aniversário. Yes! Quantos anos aí estamos fazendo? 107 anos, amanhã começa a nossa... 107 anos, cara. São 100 mais um ano da perfeição, né? É isso aí, show de bola. Então, você vê, é uma igreja longeva, uma igreja que tem um programa e ela foi mãe de muitas igrejas, avó de muitas outras igrejas. Nós temos uma rede de muitas pessoas ligadas à história da Primeira Batista, que completa esse ano 107 anos de organização, né? Então, amanhã nós temos um culto de abertura, depois nós temos um sábado e no domingo também as nossas redes de pequenos grupos, redes multiplicadoras, fazendo celebração. O nosso templo ficou pequeno, Gabriel. Então, nós descobrimos a bênção do templo pequeno. Né?
É a benção. Por quê? Porque aquilo que você faria numa reunião, você faz em 5. Entendeu? Ó, você tem sábado à noite, tem 4 cultos domingo. São 5 reuniões, pessoas da mesma comunidade, da mesma igreja, mas com experiências cultuais, culticas diferentes. Entendeu? Então, uma igreja de 107 anos, ela experimenta mudanças que com o tempo dá pra gente perceber essas nuances, onde a igreja ela vai procurando entender as pessoas que estão aí participando e fazer aniversário numa igreja onde você não pode estar com todo mundo. O pessoal pensei, poxa, mas nem cabe todo mundo lá. Não cabe, como não cabe sempre. Mas cabe todo mundo em momentos diferentes. Aí dá para dar atenção para o jovem, para o adolescente, para a criança, entendeu? Dá para você estar mais presente. Imagina, se num culto você tem que dar atenção para todas as faixas etárias, você acaba não dando atenção para ninguém. Então a nossa igreja, nesses 107 anos, ela descobriu esses nichos, esses públicos, né? Essas vidas importantes que estão assim, agrupadas por faixas etárias, por períodos da vida, e a igreja pode ministrar de modo bem distintivo, bem especial. Isso é muito bom. É verdade isso, porque a gente vê ali, pastor Gilson, que, por exemplo, você tem uma linguagem tanto para aquele pessoal que é da geração milênio, Gabriel, sua geração aí, né? Mas a gente tem para os baby boomers também. Quinta-feira a gente tem um programa específico. Viva a vida! Viva a vida! Viva a vida, 60 mais. 60 mais. E aliás, tem que falar assim, ô pastor, o seu lugar é aqui, cara. Você vem pra cá, pra nossa reunião. Eu falei, não, eu apareço de vez em quando. É que eu tô muito nativa, entendeu? Tô com muitos compromissos. Muita coisa aí, não dá pra ir em todos. Rapaz, as aquele quintas. pessoal do geração 60 mais Eles ali... voam. Eles vão, rapaz, você viu a viagem que eles fizeram? Viajam, fazem um monte de eventos, ações. Inclusive você que tem essa idade fala assim, não, igreja é só para aquela pessoal assim, uma galera mais nova. Fica mais velho, ninguém mais gosta da nada, gente. Rapaz, você tá perdendo, hein? E é agitado o negócio, hein, amo, né? Isso aí. Rápido. E qual, na sua opinião, quais são as características que um líder deve ter para liderar aí uma instituição tão longeva, né? De 107 anos. Eu sei que você não está todo esse tempo na frente, mas boa parte. Sim. Boa parte, quantos anos? 34 anos. Olha, 34 anos, mais velho que eu. Faz agora em dezembro. 30% da existência da vida da igreja. É uma igreja que só teve 10 pastores, sabia? Olha aí. Então é uma igreja cujo curso da liderança foi de longo termo. E isso, na minha ótica, mostra um pouco dessa solidez. Porque a igreja não mudou o tempo todo. Porque, sabe, quando chega um líder numa organização, a tendência de mudanças é óbvia. E se você muda o tempo todo, você não conclui projetos. Eu me lembro da gente ter assistido uma palestra com o Rick Warren. Sim. Ele até brincava que a pessoa, o mais novo, chegava para ele e falava assim, pastor, ó, eu vou chegar aqui, eu quero ficar uns 5 anos, eu vou sair daqui e vou para lá. Ele falou, quantos anos você quer ficar? 5. Ele falou, é bom você nem ir, não. Porque ele fez uma pesquisa lá naquela palestra, ele mostra que as organizações, de uma maneira geral, mas em igreja isso também se repete, as organizações que crescem e prevalecem têm liderança longeva também. Exatamente. Entendi. Então é pensar a longo prazo, ter projetos. Então, você falou de características. Uma dessas características, primeira, respeito. Respeite quem quer que seja. Por quê? O homem é coroa da criação de Deus. Então você não pode julgar que alguém é tão melhor, tão pior, nunca. Eu costumo dizer, nós somos farinha do mesmo saco. Temos um pouco histórias diferentes e a gente deve respeitar. Então eu penso que, obviamente, que o respeito é uma manifestação do amor. Fomos criados para o amor. E amar implica em respeitar, em acolher, em sujeição mútua até. Então, as características que eu vejo para uma igreja longeva, primeiro, é respeitar. Primeiro, o dono da instituição, que é Jesus. Jesus diz que ele é o noivo. Nós somos apenas amigos do noivo. Ninguém é dono. A gente fala, a minha igreja é uma maneira, é um vício errado de linguagem. Porque a igreja é de Jesus. A igreja de Jesus a qual eu sirvo. Então, respeitar a Deus, respeitar as pessoas, ter uma visão de longo alcance. Boa. Entendeu? Uma visão de longo alcance. E depois, ver os valores. Quando Jesus bolou a igreja, está em Efésios capítulo 4,
Ele não largou a gente para ver o que ia fazer, do jeito que ia fazer, não. Ele deu homens e mulheres dons, homens e mulheres presentes para a igreja. Aí você tem as habilidades naturais das pessoas, você tem os dons espirituais, aí você tem os temperamentos, tem as histórias, tudo isso num combo. E aí entender o quanto possível e alocar cada pessoa, dar a cada pessoa a oportunidade de participação é muito importante. Então, respeitar a Deus, respeitar as pessoas, dar uma visão de longo alcance às pessoas. Vamos caminhar muito tempo, mas cada fase se faz hoje. O hoje é o futuro, entendeu? A gente agradece pelo que Deus já fez, mas olha, o futuro tá acontecendo hoje. E aí vem também essa questão de entender que você não caminha sozinho. Juntos nós vamos mais longe. Então, quando você faz isso em time, às vezes o processo é mais moroso. Você respeita as pessoas. Então, eu sou o sujeito que eu me atrevo, pela misericórdia de Deus, a atrasar no cumprimento da meta, mas tentar não perder pessoas no caminho. Eu sei que esse é um tema complexo, porque muitas pessoas tentando respeitar acabam vendo que a coisa emperra. Então tem uma linha muito tênue aí, mas eu acho que Deus tem nos dado graça. Nós temos uma equipe de líderes, de pastores, que não pode ser esquecida. Nós temos líderes de pequenos grupos, que não podem ser esquecidos. Nós temos líderes de ministérios, que não podem ser esquecidos. Nesse último sábado, nós tivemos um relatório, aliás, 2 relatórios. Cada um deles é um relatório de um setor da igreja, o Ministério da Família, Escola da Família, e outro, o mínimo, Ministério Infantil, Ministério de quem vai ser grande. Já passei por lá, hein? Já passamos lá, né? Cada um deles tem mais de 400 voluntários, assim, de modo direto. Olha isso. Então, quantas pessoas? Então, um dos princípios de liderança é, antes de você pedir a ajuda, pedir o auxílio das mãos das pessoas, é pedir o coração delas. Mas eu entendo que antes de pedir o coração delas, a gente tem que dar o coração a elas. Entendeu? Legal. Então, alguns princípios. Outro princípio de liderança, estar atento ao seu tempo. Você tem que verificar, as épocas mudam, as gerações se transformam, e agora na era da tecnologia digital, o mundo está virando muito, muito, muito rápido. Você precisa estar atento a isso. Sim. Então, se você... inteligência artificial é um desafio. Sim, é um desafio. É um desafio e um desaforo. É desafio para uma boa utilização. Um desaforo quando você percebe as limitações. Recentemente soubemos aí pela mídia de pessoas que foram acometidas de ideação suicida, e alguns até foram para o suicídio, porque usaram ferramentas de inteligência artificial que interagiram tanto que confundiram a mente das pessoas. Se passaram por um ser humano acolhedor, chegou uma hora que esse ser acolhedor da IA, da inteligência artificial, falou assim, olha, seria melhor você morrer, você está muito triste, tal. E a pessoa acabou cometendo suicídio. Já pensou a loucura? Doideira total. Mas o que é? É instrumento, né? Sim. A faca na mão de um delinquente é um problema aí na rua. Na mão da dona de casa é aquele prato saboroso. Ou daquele bom churrasqueiro é aquela picanha. E o churrasqueiro? Tamo na cultura, hein? Vai, que é isso, hein? Rafael, tá afim de uma aí picanha. sim, né? Bom, aqui a gente tinha papo pra mais umas 2 horas. O nosso tempo passa rápido. Rapaz, aquele relógio ali, ele é contra a gente, ó. Ele é voraz. Ele a gente só fica olhando ele ali. A prosa nem começou, né? Nem começou, passa rápido Dá pra ficar batendo o maior papo aqui, hein? Puxa vida. Mas, acredito que a gente aprendeu muito já até aqui. Podemos ter uma parte 2, né, pai? Podemos. Se nos der essa honra. Vixe, a gente ia falar ainda de Summit, de missões. Não deu, né? Não deu ainda tempo. Falar da influência da igreja no mundo, porque a Primeira Batista tem vários campos missionários, não somente aqui desse lado de cá do oceano, mas do lado de lá também. Atos 1, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte, que o evangelho vai ser compartilhado no poder de Deus, poder do Espírito Santo, em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins. Só simplificando, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil e mundo. Então, nós temos que estar nesses 4 pontos geográficos. Então, a igreja tem várias ações na cidade, no estado, no Brasil e no mundo. Olha que legal. Então, isso exige expertises diferentes. Como é que você cuida, por exemplo, de um missionário que está no Quênia?
Qual é o trabalho que se requer dele? A Valesca já teve Já aqui. esteve por tá aqui. lá. Assista o episódio dela aí, O hein? episódio dela. Então, Show de bola. então, e a igreja está lá, apoiando, orando, enviando Missões recursos, transculturais. levantando recursos o quanto possível para as ações deles, porque uma coisa é o sustento do missionário, outra coisa é o projeto do missionário. Isso. Então a igreja ela está em vários setores. E outra, nós Presente estamos em entre os vários locais. ribeirinhos, Olha que entre os legal. indígenas, entre os quilombolas. Por quê? Porque a Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista do Estado do Mato Grosso do Sul, também trabalha, por exemplo, com ribeirinhos, que a nossa igreja diretamente pode não ter ninguém entre os ribeirinhos, mas nós financiamos a obra missionária, Olha o que missionário da Convenção Estadual que está lá. Está lá. Através do plano Entendeu? cooperativo. E também envia voluntários, né? Colaboradores, né? Para Viagens participar, missionárias, viagens grupos missionárias na Amazônia agora. Vários né? grupos Vários grupos. de jovens e adolescentes foram para a Amazônia cooperar fisicamente na Amazônia. Que legal. Cristolândia. Entendeu? Cristolândia é um projeto que se tornou parte de muitas cidades no Brasil e nós estamos lá. Sim. Enviando os recursos, enviando os voluntários, ajudando nas ações. Então, o trabalho da igreja, ele é denominacional. Eu costumo dizer para quem não é do mundo evangélico que a denominação é como placa de posto de gasolina. Entendeu? Você precisa de gasolina, mas tem a marca A, a marca B, a marca C. Com todo respeito, as igrejas são mais ou menos isso. Para uma pessoa que não é do meio evangélico sim. entender. Sim. Né? Gasolina você tem em vários lugares, mas você tem as preferências e você serve de modo segmentado, né? Show de bola. Inclusive, lembrei aqui que a Cristolândia tá com um projeto vendendo panetones. Panetones, são milhares. Ainda vai estar. Vamos ver se a gente coloca aqui o Pix aqui na descrição, na Boa, edição boa. aqui. Você vai ajudar muito esse projeto e ainda comer aquele panetone sensacional. missionário. Pix missionário. Olha que beleza. Show de Parte bola. da verba vai para a Cristolândia, parte vai para os nossos missionários. Temos 31 missionários que também receberão parte, porque todo mundo vai ter que comer panetone. Respeitosamente, eu vou dizer, é comum as pessoas lutarem. Um panetone, Isso. R$35 é possível para muitas pessoas. Então, quando você compra um panetone que você já iria comprar, você compra E ainda o ajuda projeto. muito. E ajuda bastante, né? Olha É aí. isso aí. Assim a gente serve. Então, a história do Panetone é muito interessante porque você está ajudando. Você falou 31 missionários e eles têm família, né? Você está ajudando 31 famílias e em lugares diferentes, porque você estava falando do Quênia, a abrangência e a influência Sim. do Ministério da Primeira Batista. É diferente você tratar de alguém na África, mas nós temos alguém também, 2 famílias na Europa, Sim. mas você também tem família lá na Ásia, né? Tem no Chile. No Chile, aqui na América do Sul, do lado, quer dizer, é realmente muito interessante esses comemorar toda essa história aí. Isso. Que dia que vai ser? Porque tem um dia que a gente canta parabéns pra você. Aí isso é Que dia que vai surpresa. ser o Isso nós vamos descobrir aniversário? juntos. Então vamos lá, ó. 107 anos sendo comemorados amanhã. Isso, começa amanhã. Isso, Celebração de começa 10 amanhã. dias. Você faz o convite aí para todo mundo, é só Olha, para os pessoal, evangélicos. A Primeira Batista está fazendo aniversário sensacional. E aí o que você vai fazer é o seguinte: você tem sexta-feira para participar. Na sexta-feira o programa ele é mais formal. Isso. Para a gente lembrar que a gente não nasceu hoje. Entendeu? Que a gente tem gente há 60 anos como membros da igreja. E uma surpresa. Vou revelar aqui, hein? Pode? Olha, revela. Quando a igreja foi organizada há 107 anos, ela cantou um hino a Deus. Nós vamos cantar o mesmo hino a Deus que legal. cantamos há 107 anos. Banda, orquestra, com o mesmo hino que foi cantado com muita simplicidade. Então, um culto mais formal de aniversário, sexta-feira. No sábado, mais para a galera jovem Continua e a adolescente. celebração. Continua a celebração. Sábado, 19h30 horas, 19 horas. 19. Continuamos com essa galera mais jovem, jovens e adolescentes. Aí, no domingo, nós temos 3 horários especiais de celebração. 10, 17 e 19, aí com outros grupos pertencentes aos ministérios que a igreja tem dos grupos pequenos, redes multiplicadoras. Então vai ser um final Seja de semana de celebração Festa. a Deus, de festa, Festa. agradecendo por tudo que ele tem feito Muita gratidão. nas nossas vidas através. Sexta-feira vai ter. Eu tô entregar outra coisa. Não também. entrega, não. Ah, não. Sexta-feira vai ter até bolo, cara. É mesmo, cara? Eu não entreguei o ouro, você entregou. Aê! Alguns entregam o ouro,
bolo, ele entregou o bolo. Mas é isso, pastorzão, a gente já quer te agradecer. Eu agradeço. Isso aqui é muito gostoso, inclusive, hein? como carinhosamente chamo ele de vô. É. E ó, e se você quer saber dessa história, coloca aí no comentário. Se Isso. tiver pelo menos umas 10 perguntas a respeito disso, eu conto lá, eu comento aí nos comentários. Por que que eu Pergunte chamo nos ele? comentários por que o apelido dele, pra mim, e só pra mim, é Leque B. É verdade, pergunta também. É. Sobre por que eu chamo ele de vô e por que ele me chama de Leque B. Aê, É isso vai aí. descobrir essa história. Te agradecer. Imagina. Que Deus continue te abençoando, te usando grandemente. Sensacional. Você é uma bênção nas nossas vidas. Você é uma Cara, bênção. A gente aprende muito com a sua vida, então muito obrigado mesmo por essa honra de ter Valeu, a honra aqui minha. conosco. Tenho certeza que agregou muito na vida das pessoas que estão ouvindo, vão ouvir, enfim, vão compartilhar. E se você tiver um recado final, essa câmera aqui é sua. E Indicação? também, isso que eu ia falar, além do recado final, uma indicação de um livro. Como o nosso tema aqui é liderança, eu sei que você é estudioso de várias áreas, mas que um livro de liderança que impactou a sua vida que você puder compartilhar? Olha, são vários livros, obviamente, tem aqueles da minha apreciação pessoal, mas devido à utilidade que o Ronaldo deu na vida da nossa igreja em termos de liderança, porque você sabe, ele foi vice-presidente quase a vida inteira e nós somos muito juntos na liderança. Sim. As 21 leis irrefutáveis do John Maxwell, eu acho que é um beabá que vai de A a Z de lições de liderança. Olha aí. Eu acho que é um compacto sensacional. Existem outros livros que até tornam até a obra do John Maxwell compacta, mas esses livros é livro de cabeceira para quem quer liderar. Eu acho que ele é muito pontual e simples e prático. Show de bola. E se você tiver um último recado aí pro pessoal, fica à vontade. Meu recado para vocês é que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos. Não desista de modo algum. Vivemos um momento complexo, de várias inseguranças, de várias dores, mas quando a gente fecha os olhos, quando a gente dobra os joelhos, nós estamos em contato com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o amor de todos os amores, o nosso Deus. Deus nunca vai ignorar uma lágrima, Deus nunca vai ignorar um suspiro da alma, Deus nunca vai ignorar uma pessoa que se ajoelha, porque quando ela se ajoelha diante de Deus, ela se coloca em pé, de pé, para vencer os seus obstáculos. Que Deus abençoe você. Sensacional. Super de Deus, hein, meu? Super de Deus. Essa foi ou não foi super de Deus? Foi super de Deus. Aí. Bom, pai, já agradecendo a todo mundo que esteve conosco aqui até o final desse episódio. A gente falou lá no início que ia valer a pena. Valeu. Então, ó, não esquece de deixar o seu like aí, o curtir. Seu like. Comenta aí o que você achou, além das perguntas aqui do porquê que ele me chama assim, por que eu chamo ele assim. Isso. E compartilha. Seja um canal de bênção aí, compartilha no seu grupo da família, da faculdade, os amigos da igreja aí do seu pequeno grupo. E é isso, nos Faltou vemos... um. Tem que se inscrever. Ah, verdade. Você que ainda é isso aí. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, que daí assim o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e manda pra mais pessoas. Então, ó, que Deus te abençoe. Nos vemos aqui na próxima quinta-feira. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Este podcast é um oferecimento. Mais cor, tintas e revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, arquitetura e interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa.